Livro de Daniel, capítulo 6, o verso 10 em diante, que diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janela aberta, a banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e chegaram a Daniel, orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei, no tocante ao mandamento real: porventura não assinaste o edito, pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme lei do meio e dos persas, e se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transladados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz as suas orações. Os irmãos podem sentar glorificando e exaltando o nome do Senhor. Essa palavra aqui, ela é muito forte para os nossos corações. Essa palavra, ela é um ensinamento para cada um de nós que andamos com Cristo e aprendemos com as Sagradas Escrituras do Senhor. Porque aqui o Senhor ele deixa essa reflexão aos nossos corações, aqui do jovem conhecido como Daniel. Daniel, ele morava ali em Judá. E ali Daniel agora foi transladado para Babilônia. Então a Bíblia vai falar aqui que junto com Daniel foi Misael, foi Ananias e foi Azarias, mas conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego. Nós podemos olhar aqui na Escritura Sagrada do Senhor como vale a pena a gente ter comunhão com o Senhor. Como vale a pena nós marcar as coisas daqui e servir somente o Senhor. Nós vamos hoje aqui com Daniel. Como vale a pena servir a esse Deus fielmente. A Bíblia vai falar aqui que Daniel agora foi transladado junto com seus 3 companheiros ali para a Babilônia, para servir o rei. Ali a Bíblia fala que o rei, ele tinha muitas pessoas ao seu dispor, e Daniel ali era um dos supervisores que fazia supervisão, que coordenava ali todos os outros reis, todos os outros servos que estavam a dispor para servir o rei. E a Bíblia vai falar ali que Daniel, como de costume lá em Judá, ele fazia as suas orações 3 vezes ao dia. Daniel acordava pela manhã, falava com Deus. Ao meio-dia, a Bíblia fala que Daniel falava com o Criador. E ao final do dia, Daniel tornava a falar com Deus Todo-Poderoso. Daniel, ele mantinha um relacionamento muito agradável com Deus, porque a Bíblia fala que Daniel estava em constante oração.
E ali, aqueles outros que estavam junto com Daniel, começaram a observar aquele jovem. E Daniel, a Bíblia fala que ele começa a ter êxito, ele começa a ter ali destaque nos meios dos outros, porque havia outros supervisores, sem ser Daniel. Então ali aquelas pessoas começaram a olhar para Daniel e falar: esse aí não vai chegar em lugar nenhum, ele só é mais um. Então a Bíblia fala que Daniel, ele tinha uma vida constante de oração junto com o Criador. E Daniel, tudo que ele fazia, ele era bem sucedido, estava certo. E o rei, a Bíblia fala ali que o rei Dário olhava para Daniel com outros olhos. A Bíblia fala que o rei, ele gostava de Daniel, porque Daniel era obediente, Daniel era pontual, Daniel ele não falhava ali nos seus compromissos, Daniel era o mais zeloso, era o mais caprichoso, era aquele que estava ali para servir o rei e estava conta da sua atividade. Mas porque Daniel ele mantinha uma constante comunhão com o Espírito Santo. Daniel ele estava ali na Babilônia, e a Bíblia vai falar ali que quando Daniel chegou, junto com Sadraque, Mesaque e Abednego, logo no começo a Bíblia fala ali que quando eles eram soldados, eram pessoas da frente que cuidavam do rei para que nada acontecesse de mal com o rei. Então Daniel ali e os outros 3 supervisores tinham uma certa regalia que os demais não tinham. E a Bíblia vai falar ali que quando obedeceram os manjares do rei a Daniel, ele falou: não, eu não aceito esses manjares, nós não vamos aceitar, porque a cultura dele lá em Judá era outra, era não se contaminar com aquelas coisas ali da Babilônia, porque eles foram prestar trabalho àquele rei. E então ali os outros reis, os outros supervisores, que não eram nem Sadraque, nem Mesaque, nem Abednego, falaram para Daniel: não, essa comida é o que serve para nós e nós temos que comer. E a Bíblia fala ali que Daniel falou: não, nós não vamos aceitar essas coisas que não é da nossa cultura, que não é dos nossos costumes, nós não vamos aceitar. E ali começou a causar intriga no coração daquelas pessoas que não conheciam ali a cultura de Daniel, os princípios de Daniel. E a Bíblia fala ali agora que ali Daniel falou: pode oferecer somente frutas e legumes para nós, que nós estaremos bem satisfeitos. E a Bíblia fala ali agora que aqueles homens começaram a procurar defeito em Daniel para acusar perante o rei, para assim o rei o punir. E então aqueles homens trabalhavam, observavam Daniel e não achavam nenhum erro, nenhuma falha, porque Daniel ele estava nos pés do Senhor constantemente. Daniel ele andava segundo os caminhos do Senhor, como era de costume lá em Judá. Ele tinha comunhão com Deus, ele mantinha a comunhão com o Espírito Santo. Então nós vemos aqui que para nossas vidas, que nós possamos pegar nessa noite, que vale a pena nós servir esse Deus, vale a pena nós manter a comunhão com o Senhor, porque o Senhor vai nos livrar, o Senhor vai nos livrar de setas malignas, o Senhor vai nos livrar do animal, do homem violento, do laço do passarinheiro, que nós sabemos que o inimigo das nossas almas, ele trabalha dia e noite para nos ver destruído, para nos levar na sarjeta, longe dos caminhos do Senhor. O inimigo das nossas almas, ele não descansa,
mas que nós possamos vencer como Daniel, manter a vigilância, manter a nossa doutrina, manter a nossa cultura, manter o ensinamento que a Bíblia nos ordena, porque é ela que vai nos levar lá para a eternidade. Então a Bíblia fala aqui que agora aqueles homens tramaram contra Daniel, porque eles observavam Daniel, que Daniel costumava orar e falar com Deus, e eles não entendiam qual era o mistério. Então eles foram ali, a Bíblia fala que eles foram perante o rei, conversaram com o rei, para que o rei pudesse fazer um decreto, para que no espaço de 30 dias ninguém falasse com nenhum Deus e nem com outro homem, a não ser o rei, para ordenar. Então ali ele sabia que quando o decreto era assinado, se cumpria, tinha que cumprir o decreto. E em princípio, aos olhos do rei, apareceu uma coisa boa. E o rei ali, distraído, às vezes não vigiou, ele assinou aquele decreto e consumou. Que no espaço de 30 dias ninguém poderia falar com Deus, ninguém poderia falar com outro homem para pedir ajuda, a não ser com o rei. E a Bíblia fala ali que agora Daniel, quando ficou sabendo do decreto, a Bíblia fala que Daniel entrou na sua casa, chegou ali no seu quarto, e a Bíblia fala que tinha janela aberta em direção a Jerusalém, que foi para onde ele veio, lá de Judá. A Bíblia fala que Daniel ali orava, clamava e suplicava o Deus Todo-Poderoso. Então, que eu aprendo para a nossa vida, que Daniel, ele estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava em Daniel. Ele estava lá, mas a alma dele, o corpo dele, a mente dele estava conectado com Deus Todo-Poderoso. É como nós que já estamos aqui, que já reconhecemos Jesus como o único e suficiente Salvador. É como que nós estamos aqui, que nós já entendemos que o caminho é Jesus. Nós estamos nesse mundo que não tem nada mais para oferecer para nós, que a Bíblia nos fala que o mundo jaz do maligno. Esse mundo não tem mais nada para oferecer para nós, a não ser aquilo que não vai nos acrescentar em nada. Então, aqui nós podemos ver que o jovem Daniel, ele se encontrava na Babilônia, mas a Babilônia não estava nele. Ele não aceitou nada de lá da Babilônia. É como nós que conhecemos a Deus, nós estamos no mundo, mas nós não podemos fazer parte desse mundo. Porque se o amor nosso estiver aqui no mundo, a Bíblia fala que o amor do Pai não vai estar em nós, mas o nosso amor tem que estar somente em Deus, somente em Jesus, que é o autor e o consumador da nossa vida. Então a Bíblia fala que Daniel, orando ali no seu quarto, suplicando, clamando ao Deus Todo-Poderoso. A Bíblia vai falar que aqueles companheiros de Daniel, que não era Sadraque, nem Mesaque e nem Abednego, eram os outros dois supervisores, junto com Daniel que passou o terceiro, chegou ali e pegou Daniel com os joelhos dobrados, falando com Deus. Então, rapidamente a Bíblia fala que eles voltaram até o rei e foram lá perante o rei e falaram: rei, porventura você não assinou um decreto que ninguém poderia falar com nenhum Deus e nem outro homem, a não ser tu? O rei confirmou e falou: sim, pois é, pois acaso Daniel não tem feito caso de ti, não tem dado importância para o teu decreto, para o teu rito que tu fez, porque nós fomos na casa dele e topei com ele, ali orando, falando com o Deus dele, e segundo o teu decreto, agora Daniel tem que ser jogado na cova dos leões. E ali a Bíblia fala que o rei, ele muito se entristeceu, porque ele tinha assinado um decreto, e agora Daniel estava ali, descumprindo aquele
decreto. E a Bíblia vai falar que o rei ele tinha um afeto diferente com Daniel, porque o rei gostava de Daniel. E a Bíblia vai falar aqui que o rei trabalhou aquele dia, o dia inteiro, para que não fosse ordenado jogar Daniel na cova dos leões. E a Bíblia fala ali que no final do dia, os supervisores chegaram perante o rei, atacando ele e dando pressão ao rei, como hoje, nos nossos dias. Muitas vezes nós queremos fazer compromisso com pessoas aqui de baixo que não conhecem o Deus que você serve. E eles não entendem, porque para eles as coisas desse mundo é normal. Mas para você que já conhece e entende a palavra do Senhor, não é normal. Não é normal. Nós temos que meditar na palavra do Senhor dia e noite. Nós não podemos se contaminar com as coisas desse mundo. Nós não podemos achar as coisas desse mundo que a Bíblia nos fala para nós vigiar ser normal. Essas coisas do mundo não podem ser normal. Porque às vezes nós vamos ali, não, vamos ali, vamos aqui, é normal, você pode, você não pode. A Bíblia vai falar, eu guardei a palavra do Senhor no meu coração para eu não pecar contra Ele. Então que nós possamos ser como Jó e Daniel, vigilante, atento, por mais que nós estamos aqui no mundo, por mais que nós trabalhamos ou estudamos com pessoas que não conhecem a Deus, nós não podemos ser igual. Eles têm que olhar e falar, essa pessoa, esse jovem, essa senhora, esse senhor, essa criança, ele é diferente, ele não é normal, porque realmente nós não somos normal, porque nós servemos um Deus Todo-Poderoso. O Espírito Santo habita dentro de você, o Espírito Santo habita dentro de nós. Então nós vamos ser realmente onde que nós chegar, as pessoas normais vão olhar e falar, esse aqui é diferente, porque ele tem o Espírito Santo, ele guarda o mandamento do Senhor no coração dele. E aqui a Bíblia fala ali que o rei, no final do dia, os supervisores chegaram e adagaram o rei, falando, rei, tu lembraste do decreto que tu assinaste? E segundo a lei, peças não pode ser revogado, tem que se cumprir. E o rei confirmou que sim. Então a Bíblia vai falar que o rei ordenou que trouxesse Daniel. E o rei ali com o coração aflito, ordenou que lançasse Daniel na cova dos leões. E a Bíblia fala ali que os leões estavam famintos, estavam ferozes. Mas a Bíblia fala que antes do rei jogar Daniel ali, o rei teve um particular com Daniel. Ele chegou e falou para Daniel, Daniel, eu trabalhei o dia inteiro para você não fosse lançado nessa cova, mas o decreto ele tem que ser cumprido. Mas esse teu Deus a qual tu serve, esse Deus a qual tu adora, e tu mantém a comunhão com Ele, o relacionamento com Ele, 3 vezes ao dia, Ele vai te livrar, Ele pode te livrar daqueles leões. Então, as adversidades do mundo, os problemas aqui da terra, terreno, os problemas desse planeta, ele não pode ser maior que o meu Deus. Ele não pode ser maior que o Deus Todo-Poderoso, que já abriu a nossa mente, que já nos trouxe aqui para aprender com Ele. Os problemas desse mundo não podem ser maior que o Deus que nós servimos. A prova ela vem, a luta ela vem, mas ela passa. A Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao romper da manhã. Então os problemas do mundo terreno não podem ser maior que o nosso Deus, aquele que verteu o sangue dele lá na cruz do Calvário por cada um de nós. Então a
foi lançado Daniel na cova dos leões. A Bíblia fala que foi trago uma pedra e posta ali a boca daquela cova e selada com o anel do rei Dário. E a Bíblia vai falar ali que agora o rei, muito entristecido, ele baixa a cabeça e ele vai ali para o seu palácio, muito triste. A Bíblia ela faz questão de falar aqui no livro, no verso 18. Então o rei dirigiu-se para seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer a sua presença instrumento de luta e fugir dele o sono. A Bíblia fala que o rei se dirigiu para o seu palácio muito entristecido, porque ele tinha um afeto com Daniel, ele gostava de Daniel. Então a Bíblia fala ali que o rei passou a noite. Em outras palavras, aqui a Bíblia fala que o rei passou a noite jejuando. A Bíblia fala que o rei ali não aceitou naquela noite a animação, os músicos, instrumentos. O rei ele não aceitou porque ele estava ali em jejum. A Bíblia fala ali que o sono do rei naquela noite foi embora, o rei não conseguiu dormir. Então agora nós vamos entrar aqui nessa dimensão e vamos imaginar o nosso irmão Daniel ali naquela cova dos leões. Ele não teve medo, ele não tem medo, porque ele sabia que o Deus Todo-Poderoso ia livrar ele da cova dos leões, ia livrar ele daqueles leões famintos, ferozes. E agora nós podemos até imaginar aqui, a Bíblia não relata, mas nós podemos imaginar que aqueles leões ali agora, com as bocas fechadas, que a Bíblia fala que o anjo desceu e fechou a boca do leão. E eram muitos leões, e o anjo desceu e colou a boca dos leões. Então, em outras palavras aqui, nós podemos falar que aqueles leões, eles tiveram que jejuar a noite inteira, junto com o rei jejuando no palácio, e o rei jejuando ali junto com Daniel. E Daniel dormiu uma noite tranquila de sono, resguardado pelo Deus Todo-Poderoso. Então, quando nós entendemos que somente o Senhor tem palavra de vida eterna, somente o Senhor, Ele pode nos levar a lugares que nós nunca pensamos que tivesse estar, a lugares que nós nunca pensamos que ia estar. Somente esse Deus pode nos livrar, somente o Senhor pode nos levar. Ainda que nós pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Ele vai estar conosco, nos livrando, nos dando livramento e nos fazendo mais que vencedor, porque a palavra do Senhor ela nos fala onde que nós colocar a planta dos nossos pés, prosperará. Ainda que não tem vida, mas vai viver. Assim como o Senhor mandou que é profetizar naquele osso seco, naquele vale, hoje o Senhor ele te dá autoridade para você profetizar na sua vida, na vida do seu vizinho, na vida do seu parente que está passando por momentos difíceis, tenebrosos. O Senhor ele te dá autoridade, profetiza que um milagre acontecerá. Nós servimos a Deus não é em vão, nós servimos a Deus não é em vão. O Senhor ele deu autoridade para você, o Senhor ele deu autoridade para cada um de nós profetizar e um milagre acontecer. Então, praga alguma, seta maligna nenhuma chegará à sua casa, chegará até você, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos para te guardar aonde que você estiver. Então não tenha medo da adversidade do mundo, da concupiscência da carne, daquilo que nos distancia do Senhor, porque o Senhor é contigo, o Senhor vai te livrar. Nós vemos aqui que Daniel agora ali, repousando junto àqueles leões,
lá no palácio. Então, por fim, a Bíblia fala que amanheceu aquele dia. E aquela noite, na mente do rei, na presença do rei, foi uma noite que foi muito longa, porque o rei não dormiu. Ele estava preocupado com Daniel, jejuando ali em prol da vida de Daniel. E os leões jejuando, porque não puderam devorar Daniel, porque o Senhor tinha ordenado os anjos para fechar a boca de Daniel. E a Bíblia vai falar que logo cedo o rei era entristecido, com voz assombrosa, assombrada, de pânico, pensando que os leões tinham devorado Daniel. E de longe a Bíblia fala que ele chamou pelo nome de Daniel. Daniel, servo do Deus vivo, a qual tu serve e tem comunhão com ele. Porventura, ele pode te livrar das garras dos leões famintos. E a Bíblia fala ali que Daniel ao rei: vida longa tu tens, rei, porque o Senhor ordenou o anjo para fechar a boca dos leões e nada me aconteceu. Porque eu ando diante do Senhor com coração reto, com sinceridade diante do Senhor, e nada foi achado contra mim. Então o rei, os leões não me devoraram, porque o Senhor ordenou que os anjos fechassem a boca dos leões. Então nós vimos aqui que do jeito que nós anda, se você anda distraído com coisas terrenas, com coisas que vai te encontrar os mandamentos do Senhor, essa é a oportunidade para nós repensar, para nós voltar a esse Deus, para nós servir a esse Deus fielmente, para nós virar a chave na nossa vida e deixar o Senhor te usar, porque o Senhor Ele quer te usar. Seja canal de bênção por onde que você estiver, por onde que você andar, seja canal de bênção, porque o Senhor Ele já te escolheu, o Senhor Ele te resgatou, o Senhor Ele colocou um cântico novo nos seus lábios. Pode então adore, louve, engrandeça a esse Deus, porque o Senhor, assim como foi na vida de Daniel, o Senhor Ele é contigo, Ele é com nós. E a Bíblia fala ali que agora o rei muito alegre ordenou que tirasse Daniel daquela cova. E ali glorificou e exaltou o nome do Senhor junto com Daniel. E a Bíblia fala que agora o rei ordenou para trazer aqueles que tramaram contra Daniel. O rei ordenou para trazer todos aqueles que tramaram contra ele. E a Bíblia fala ali que o rei lançou na cova dos leões os homens que tramaram contra ele, os seus filhos e as suas mulheres foram lançados na cova dos leões. E a Bíblia nos relata aqui que antes dele chegar no fundo da cova, os leões já tinham devorado até os ossos. A Bíblia fala que os leões devoraram, esmagaram. Então, meu irmão, que nós não podemos temer nenhuma dificuldade terrena aqui. Vamos entregar nas mãos do Senhor. Vamos fazer como Daniel. Vamos ter um relacionamento diferente com o Senhor. Porque servir a Deus não é só aqui na igreja, nesse templo. Porque a igreja somos nós. O Espírito Santo ele habita aqui dentro de você. Aqui é um lugar de comunhão que nós reunimos para contar testemunhos, louvores, adorar o Senhor. A Bíblia fala que comum e tão suave que os irmãos vivem união. Então, como nós estamos com essa união aqui nesse momento, a Bíblia nos fala que o sangue de Jesus ele purifica nós dos nossos pecados, daquele pecado que muitas vezes nós não esquecemos de pedir perdão. Essa comunhão, a Bíblia fala que o sangue de Jesus nos purifica dos nossos pecados. E agora ali o rei, a Bíblia fala que o rei criou um decreto após aquela vitória, a bênção de Daniel. O rei testemunhou
Deus vivo, um Deus todo-poderoso. E a Bíblia fala ali que agora o rei fez um decreto e ordenou que todo o seu reinado, entre línguas, nações, ali que era da sua autoridade, que era da sua competência, a Bíblia fala que o rei ordenou um decreto, todos iam adorar o Deus de Daniel, que tinha livrado ele dos leões famintos. Então que nós possamos vir desse relacionamento com Deus, desse relacionamento com o Senhor, que nós possamos vir dessa comunhão pela manhã, essa comunhão ao meio-dia, essa comunhão à noite. Não precisa ser meia hora, uma hora. Vamos começar com 5 minutos, 2 minutos. Vamos ter esse diálogo, vamos ter esse relacionamento com o Senhor, porque você vai crescer espiritualmente, financeiramente, materialmente. Aquilo que você precisa, o Senhor vai providenciar. Aquilo que você almeja, confia e entrega nas mãos do Senhor e trabalha com o Senhor com aquilo que você tem de melhor, que na hora certa as portas do céu vão se abrir e o Senhor vai te honrar. Então, que nessa noite nós possamos pegar essa palavra muito forte ao meu coração, ao seu coração, um aprendizado aqui da parte do Senhor para cada um de nós, que nós possamos pegar o exemplo desse jovem Daniel, que se encontrava lá na Babilônia, mas ele não está ali, ele vivia na Babilônia, mas ele não estava lá na Babilônia. A mente dele, os costumes dele, que ele foi de Judá, ele não esqueceu. E onde tiver, vamos servir esse Deus com aquilo que nós temos de melhor, que é o seu louvor, que é a sua adoração, que é a sua sinceridade, a sua comunhão que o Senhor tem colocado no seu coração. E que nessa noite eu agradeço a oportunidade, o Espírito Santo do Senhor continue falando no meu e no seu coração, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.